Paz do Senhor, eu sou o pastor Samuel Góes, esse é o nosso canal, muito bem-vindo, e hoje nós vamos tratar sobre a teologia e o sofrimento. Como lidar com o sofrimento à luz de uma perspectiva bíblica. Como lidar com o sofrimento à luz de uma teologia saudável. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos, isso nos ajuda bastante. Quero mandar um abraço todo especial para o irmão Aldo, a irmã Tereza, quero mandar um abraço para a irmã Vânia, o irmão Wilson e a todos vocês aí, que Deus abençoe grandemente, o irmão Anderson, e quero mandar um abraço para minha mãe e o meu pai, que Deus abençoe. Através de vocês, nós conseguimos adquirir vários materiais de grande importância e não são tão baratos assim, e através do patrocínio de vocês, nós temos conseguido aí realizar uma série de estudos e leituras e adquirir assim material de grande relevância para ajudar tanto nos nossos estudos quanto na pregação na igreja. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Se você é novo aqui, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o comentário, dá uma dica de livro ou assunto para a gente poder mais tarde atender aí o seu pedido. Então, vamos ao que interessa. O sofrimento é uma das realidades fortes na vida. Não há vida indolor, principalmente a vida cristã. Não há uma missão indolor, sem dor. A vida não se ergue, não se levanta numa estufa alheio, distante do sofrimento. O sofrimento é algo presente. Eu gosto de uma frase de Blaise Pascal, que ele diz o seguinte: a única motivação humana para agir é a busca pela felicidade. Mas, seguramente, ninguém imaginaria que o sofrimento seria o caminho para a felicidade. É interessante observar isso. Que às vezes a gente foge do sofrimento em busca da felicidade, no entanto, a gente percebe que para conseguirmos a felicidade é inevitável passarmos pelo caminho do sofrimento. Existe um hino na harpa cristã que diz o seguinte: às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando a gente entende que o sofrimento ele é algo inevitável, e uma das coisas da tradição cristã, enxergar essa realidade, é que é fruto, é consequência do pecado original, de Adão. O mundo está do jeito que está por conta do pecado original. O pecado original, lá em Adão, não afetou o homem somente, a humanidade no que diz respeito a essas deturpações e essas deformações, mas afetou significativamente o mundo, a natureza, e tudo sofre por conta dessa questão do pecado. Mas a grande questão é a seguinte: se o sofrimento é algo tão inevitável, se o sofrimento é algo tão certo, então como lidar com ele? Bem, a maioria das pessoas, elas lidam com o sofrimento pela perspectiva meramente humana e vitimista. A maioria das pessoas, elas enfrentam os problemas apenas pelo viés do vitimismo. Isso é uma consequência do pecado. O pecado, dentre muitos efeitos que ele traz à humanidade, um deles é o egoísmo. O egoísmo ele se manifesta não somente em várias coisas que nós costumamos ver, enfim, várias outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas uma das coisas que o pecado, que é reflexo do pecado, é como lidar com o sofrimento, trazendo o vitimismo para si. O vitimismo nada mais é do que tentar me promover, tentar promover a minha imagem à luz de um cenário de sofrimento. Meus queridos, uma das coisas que nós precisamos evitar é justamente isso. Você enxergar o sofrimento para promover a sua imagem como a cara de coitadinho, porque ninguém me entende, porque ninguém me compreende, porque eu nunca tive oportunidade, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pare com isso, porque isso é algo que acaba por deixar você lá mais embaixo e as outras pessoas ficam tão tristes com isso. Isso é muito pernicioso, isso é muito pequeno. A teologia bíblica, ela nos ensina a olhar para o sofrimento com um tom de realidade. O tom de realidade não é dizer que a dor é uma ilusão, como alguns dizem que a dor é uma ilusão. Em hipótese alguma, a Bíblia nos ensina isso.
A Bíblia diz que existem dores, que no mundo nós teremos aflições, que as provas sim são muitas, mas à luz de um quadro maior a gente pode tirar um proveito delas. E à luz de uma teologia saudável, nós temos condições de identificar 4 características do sofrimento. 4 características no sofrimento. À luz de uma teologia saudável, a gente pode enxergar desse jeito. E a primeira delas é que o sofrimento ele acontece em várias áreas. Não existe uma área específica para o sofrimento. Quando a gente pensa que o sofrimento acabou na área financeira, começa na área sentimental ou familiar. Quando a gente pensa que acabou na área sentimental e tal, aí de repente a saúde, e são vários os aspectos da nossa existência que são acometidos pelo sofrimento. Mas essa é uma realidade que nós precisamos admitir. O sofrimento ele é algo que está em todas as esferas da existência humana. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, à luz do contexto bíblico, é entender que não há prova, não há sofrimento que a gente não possa suportar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma das realidades de uma teologia saudável é fazer com que a nossa mente e o nosso coração fique alicerçado nas promessas de Deus. E uma dessas realidades é que nós precisamos enxergar as provas, o sofrimento, à luz de um quadro maior da existência de Deus. E quando isso acontece? Quando a gente entende que Deus não permite uma prova maior do que aquilo que a gente possa suportar. É verdade que na busca por livrar-se o mais rápido possível do sofrimento, escapar dos momentos mais difíceis de nossas vidas, a gente começa a usar expressões extremistas do tipo, não estou aguentando mais, eu já estou entregando os pontos. Isso daí todo mundo já disse, isso daí constantemente as pessoas falam quando elas querem se ver livre disso. Não aguento mais, entra ano, sai ano e sempre a mesma coisa. Ok, isso acontece de verdade, mas a verdade que precisamos entender é que não há sofrimento que Deus não permita que a gente passe sem termos uma estrutura, sem Ele dar uma estrutura para tanto. Esse é o segundo ponto, é a segunda realidade. Terceiro aspecto do sofrimento ou das provações é que elas são pedagógicas, elas têm um efeito pedagógico, elas não vêm para destruir. O intuito da dor, o intuito do sofrimento em si, ele produz uma dor. No entanto, ele nos faz mais fortes. Existe um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. É verdade que quando enxergamos esse texto, entendemos que apesar de toda dor, de todo sofrimento, de toda situação adversa, nós saímos das provações mais fortes, mais perseverantes, mais esperançosos, nós saímos melhores. Esse é o terceiro ponto. E quarto e último ponto, essas provas e esses sofrimentos, eles não duram para sempre, não são eternos, eles passam. Eles passam. Em algum momento você vai perceber que, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar das tristezas, a gente aprendeu muita coisa. A gente passou por muitos aprendizados. E isso é algo que é extremamente importante. Atente para isso. Abra os olhos para essa realidade, ok? Eu quero indicar um livro aqui da Elizabeth George, Descobrindo Deus, Descobrindo o Caminho de Deus nas Provações. É um livro extremamente importante para você que deseja enfrentar os problemas da vida dentro de uma perspectiva bíblica e de maneira saudável, uma teologia saudável, simples e muito fácil de aplicar em sua vida. É um livro que eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser nos ajudar e se você quiser crescer no conhecimento da teologia e da palavra de Deus, compre ele. Adquira aqui pelo link que vou deixar aqui, você vai estar ajudando o nosso canal, ok? Na descrição. Um forte abraço a todos, espero de alguma maneira eu tenha contribuído para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.